Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Muito bem, senhoras e senhores. Depois de um bom tempo fora do ar, está de volta a resenha do podcast Movendo-se. O que é a resenha? Para quem tem acompanhado esse podcast há pouco tempo, eu comecei lá atrás a fazer algumas inserções aqui de pílulas de conteúdo com o meu ponto de vista sobre algum tema específico que eu coloco e normalmente com algum viés de carreira, de trabalho, de vida, como é a natureza do podcast Movendo-se. Então, a resenha não tem um convidado, não é um bate-papo que eu faço com um convidado, como vocês já estão acostumados, mas é também sobre algum tema interessante e que, sem dúvida, pode provocá-los de alguma forma. E a gente pode interagir na sequência desse bate-papo através do e-mail eder.monteiro@movendo-se.com, movendo-se tudo junto, sem hífen, eder.monteiro@movendo-se.com. Então, se você gostar desse tema que a gente vai falar hoje, se você quiser discutir um pouco mais, se você quiser trocar uma ideia, interage lá comigo por e-mail ou através das próprias redes sociais, o Instagram e o Facebook do Movendo-se, @movendo-se tudo junto, beleza? E o tema que eu escolhi para falar com vocês hoje, para a gente trocar uma ideia aqui, eu e vocês e eu, embora nesse momento seja só de mão única, só vocês ouvindo aí do outro lado, não sei se você está lavando louça, se você está andando de bicicleta, se você está na academia, se você está no trabalho, se você está em casa. O importante é que você dedicou algum tempo para se desenvolver, para aprender coisas novas, para ouvir coisas diferentes e para, eventualmente, buscar alguns insights que podem te ajudar a transformar a sua visão atual, perspectiva atual de carreira, de profissão, de vida, enfim. Mas, afinal de contas, o que são valores, né? É uma palavra tão conhecida por tanta gente, né? E, no fundo, talvez a maioria nunca parou para pensar e refletir o que está por trás disso. Então, tentando simplificar um pouco, valor é tudo aquilo que importa para você. E por que é importante a gente se atentar para isso? Porque, basicamente, os valores que a gente tem são elementos essenciais para que a gente comece a compreender as nossas preferências. Por que a gente gosta mais de uma coisa ou de outra? Por que a gente se adapta melhor a um tipo de atividade ou se sente mais realizado em um tipo de tarefa ou de área de atuação do que de outras? Porque provavelmente há uma grande chance de que os seus valores estejam alinhados com as características daquela atividade, daquela carreira, daquela área de atuação. E o contrário também existe, né? Então, se você não tem um alinhamento total dos teus valores, ou pelo menos grande parte deles, com aquilo que você faz, aquilo que você realiza como trabalho, há grande chance de que você não seja satisfeito com o teu dia a dia de trabalho. E isso é algo que vai variando e flutuando ao longo da nossa vida. Então, valores, eles vão mudando com o passar do tempo. No início da nossa carreira, a gente tem alguns valores específicos. Quando a gente vai amadurecendo, quando a gente vai crescendo ao longo da vida, os valores vão mudando. É claro que alguns deles, por exemplo, respeito. Respeito é um valor essencial para muita gente. E aí ele independe um pouco do teu momento de vida. Mas outros são mais associados ao momento de vida. Por exemplo, estabilidade. Estabilidade não é algo que você normalmente encara como um valor fundamental, que a gente chama de valores não negociáveis. Estabilidade não é algo que você procura com muita gana no início da tua vida profissional. Porque ali, talvez um valor importante para você seja crescimento, seja aprendizagem. Ali é um momento em que você identifica que esses valores são importantes para aquele teu momento de vida, para aquele teu estágio de carreira. Daí acontece que, se você está dentro de uma organização ou realizando algum tipo de trabalho que não te traz esses elementos, por exemplo, crescimento e aprendizagem, há um conflito entre os teus valores, aquilo que é importante para você, e aquilo que aquela organização, aquele trabalho pode te oferecer naquele momento. Então começa
com esse conflito, aumentar o teu nível de satisfação com as atividades e com aquela carreira, aquele trabalho que você está realizando. E é conforme você vai avançando na tua vida, então você estabiliza a tua carreira de alguma forma, você conquista o crescimento que você queria, você começa a aprender muita coisa e isso chega num nível de satisfação muito bom para você. Você começa a constituir família eventualmente e aí talvez aquela estabilidade que não era importante para você lá no início da tua carreira, ela passa a ser importante agora, porque você constituiu família, você teve filhos. E isso passa a ser um valor importante para você, né? Então, estar de alguma forma, ou pelo menos ter a sensação de estar estável em um lugar, é algo muito importante para você. Então, na medida em que você se vê realizando alguma coisa que não te garante minimamente essa sensação de estabilidade, há novamente um conflito entre valores, ou seja, aquilo que importa para você, e aquilo que aquela organização, aquela empresa pode te oferecer naquele momento. Então, de novo, inicia aquele ciclo de uma provável insatisfação. Então, percebe que muito do que a gente hoje entende como algo que não nos desperta satisfação, felicidade, prazer em acordar e trabalhar, muita coisa certamente está associada a um desalinhamento dos seus valores, ou seja, daquilo que importa realmente para você, especialmente aqueles valores que a gente chama de não negociáveis. Então, esse desalinhamento ao que aquela empresa ou aquele lugar onde você trabalha pode te oferecer. Então, a gente procura constantemente fazer um exercício para entender e resgatar quais são nossos valores. Porque no fim das contas, essa é uma prática que a gente não tem. A gente não está habituado a olhar para dentro e entender e fazer uma reflexão ou uma atualização do teu momento de vida para parar e, bom, vamos lá, o que é importante para mim de verdade agora? Né? O que faz sentido para minha vida nesse momento? Então, essa análise de valores, ela é super importante para que vocês comecem a fazer um cruzamento entre aquilo que a sua área de atuação, a sua profissão, a empresa onde você está, enfim, aquilo que esse ambiente atual te oferece versus o que é importante para você nesse momento da sua vida. Então, esse olhar para dentro, para identificar o que é importante para você, ele é fundamental se você tem hoje o objetivo de conseguir ter uma satisfação maior com aquilo que você faz. E, gente, como a gente sempre fala, a satisfação pela satisfação, lógico que ela é importante, né? A gente precisa encontrar um espaço onde a gente se sinta bem, se sinta feliz, mas principalmente quando você está com esse alinhamento de valores, né, e trabalho e carreira, a chance de você também ter uma performance alta, uma entrega positiva, ela é muito maior, logicamente. Então isso é natural, né? Na medida em que você se sente bem, satisfeito e alinhado com aquilo que você faz, a chance de você se dedicar, se engajar, se comprometer e eventualmente ter a tua performance mais elevada, isso faz total diferença. Quer ver? Para fazer o seguinte exercício. Olha para trás ao longo da tua trajetória e procura lembrar daqueles momentos onde você foi mais feliz trabalhando, onde você se sentiu melhor trabalhando e também onde você foi ao mesmo tempo, onde você teve ao mesmo tempo uma performance alta, onde você desempenhou bem. Pensa que nesse momento, faz um exercício aí de voltar ao passado, pensa que nesse momento você provavelmente tinha valores ali que eram muito aderentes àquele trabalho, àquela realidade que você vivia. Tenta lembrar que valores eram esses. Tenta botar num papel aí e anota que valores eram esses. Pode ser que alguns deles tenham mudado de lá para cá, pode ser que outros sejam os mesmos, mas o mais importante é que você refaça e atualize essa relação de valores, essa lista de valores, porque, de novo, ela diz muito a respeito do teu nível de satisfação em qualquer atividade que você for fazer e também sobre a tua performance dentro da organização. Então vamos lá dar mais alguns outros exemplos. Se você tem, por exemplo, um valor muito forte para você, qualidade de vida, bem-estar, enfim, e você está hoje numa atividade ou numa empresa ou numa carreira que não te proporciona isso.
que você precisa viajar o tempo inteiro, que você precisa trabalhar 12, 14 horas todo dia, que você não tem, né, quase tempo de fazer um exercício físico. Então, muito provavelmente, dado que qualidade de vida, bem-estar é um valor importante para você, é algo que importa para você, cara, a chance de você ter insatisfação nessa atividade é muito grande. Tem gente que não tem isso como um valor e, por exemplo, adora essa batida de viagem, de dormir cada semana num lugar diferente, numa cidade diferente. Provavelmente para aquela pessoa, o valor de qualidade de vida, o valor de bem-estar, ou para ela, de repente, isso é bem-estar, né? Então cada um tem a percepção diferente sobre aquilo. Então o importante é você ter esse diálogo interno para saber se faz sentido para você ou não. Então outro valor, né? Integridade. Integridade é um valor que muitas pessoas têm. Então você imagina você estar numa empresa em que a gente passou recentemente no Brasil por um cenário desse, né? Mas você imagina você estar numa empresa que está sendo investigada pela Lava Jato. E a questão de integridade é algo que ficou latente para todo mundo, para a mídia. Então você imagina ser funcionário da empresa que o tempo inteiro está falando sobre isso em todas as mídias. Qual é a chance de você se sentir bem trabalhando num lugar desse, dado que integridade é um valor importantíssimo para você? Chance praticamente zero, né? Então procura fazer esse exercício de resgatar e revisar quais são os seus valores no momento que você está vivendo hoje, o que importa de verdade para você na tua vida. Eu vou te ajudar fazendo o seguinte, lá na bio do Instagram, Movendo-se, eu vou colocar o link de um teste super simples, mas bastante eficiente, para que você consiga revisitar os seus valores atuais. É um site onde você vai entrar, você vai selecionar dentre uma lista com uma série de valores, você vai selecionar quais são os 10 principais valores para você. Você vai colocar lá o seu nome, seu e-mail, é gratuito, enfim, não tem nenhum tipo de custo. E você vai colocar seu nome e seu e-mail e você vai receber por e-mail um relatório mostrando para você, a partir daqueles 10 valores que você marcou, você vai receber um relatório que vai contar um pouquinho sobre as tuas preferências a partir daqueles valores e você vai fazer um cruzamento, e aí eu te convido a fazer essa análise, né, depois desse cruzamento entre esse relatório de preferências a partir dos seus valores versus o seu momento de trabalho atual. E você pode confrontar para ver se está aderente, está alinhado ou não, qual é o desafio, qual é o tamanho do gap, se existe gap. E se você quiser conversar a respeito, quiser trocar um pouco de ideia a respeito, de novo, me coloco à disposição aqui para a gente bater esse papo. Pode me mandar um e-mail lá para eder.monteiro@movendo-se.com, que vai ser um prazer trocar ideia com vocês. Certo? Eu fico por aqui, por essa resenha. Prometo que vou tentar ser um pouco mais constante, trazendo aqui meu ponto de vista sobre algum tema que eu julgo importante para a carreira de todo mundo, para a vida profissional de todo mundo. E se você tiver dica também, por favor, me manda, que vai ser um prazer usar essa tua demanda para gerar mais conteúdo aqui, que com certeza pode impactar outras pessoas. Vou ficando por aqui, até mais uma resenha ou mais um episódio do podcast Movendo-se, e até mais!